boa tarde a todos e a todas que estão conosco nessa tarde do dia 27 de agosto, né? Sejam bem-vindos ao webinário da linha de pesquisa de formação de professores e práticas pedagógicas. Esta é uma atividade vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, o PPGED-UEPA. Eu gostaria de iniciar agradecendo a todos que aceitaram o convite de estar conosco na realização deste webinário, né? O nosso palestrante de hoje, professor Emmanuel Cunha, professor Pedro Sá e os estudantes Bruno Palheta e Ellen Rodrigues, né, que estarão no papel de debatedores, estabelecendo um diálogo, né, com o professor Emmanuel, e a todos os estudantes e professores que estão conosco nessa tarde, né. Eu gostaria de dar uma saudação especial e o nosso agradecimento pela parceria dos professores da linha de pesquisa de formação de professores e prática pedagógica, na pessoa da nossa coordenadora, professora Marta Genu, né? Nós vamos nos encontrar uma vez por mês nessa atividade webinário, né? Essa é a nossa primeira palestra de um conjunto de 4 palestras que vão ocorrer até o mês de novembro. No dia 27, hoje, né, nós estamos com a presença, né, ilustre do professor Emmanuel Cunha, que vai conversar conosco sobre saberes docentes e formação de professores, um diálogo reflexivo. No dia 22 de setembro, né, nós discutiremos política educacional em tempos sombrios, com a professora doutora Antônia Almeida Silva, da Universidade Federal de Feira de Santana, aliás, estadual de Feira de Santana. No dia 20 de outubro, nós discutiremos a educação e direitos humanos na formação de professores, com a professora doutora Sinara Paulonzardo, né, da PPGED-UNB. No dia 17 de novembro, a investida conservadora contra as diferenças de gênero e sexualidade, impacto sobre as práticas pedagógicas e a formação de professores, com o professor Dr. Fernando Seffner, né, do PPGEDU, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero dizer para vocês que essa atividade, ela vai emitir certificado, como todas as atividades que a gente faz na linha, que vocês já sabem, né? E, para isso, todos vocês devem assinar a lista de presença. O link para assinatura, ele vai ser colocado no chat ao longo da palestra e ele vai estar disponível para assinatura até 18h20, tá? Eu gostaria de, antecipadamente, me desculpar caso ocorra alguma interrupção na transmissão, pois, como vocês todos sabem, né, nesse período que nós estamos vivendo, há uma sobrecarga das redes e no uso da banda larga, em tempos de pandemia na nossa região, especialmente porque nós temos a chuva, né, que quando é volumosa, ela interfere radicalmente no sinal, né. Eu queria avisar também para vocês que essa atividade está sendo gravada e ela estará disponível a partir da próxima semana no canal do PPGED no YouTube. Nesta atividade, contaremos com as intérpretes Natiele Macedo e Silvana Formiga. Nós agradecemos, portanto, ao apoio do NAI, na figura da professora Marie Melo, né? A dinâmica de hoje à tarde, né, ela é uma dinâmica parecida com o que nós já estamos acostumados. Vai ouvir primeiro o professor Emmanuel, né, com a sua apresentação, depois nós passamos aos debatedores, professor Pedro, e aos mestrandos Bruno e Ellen, né, e vocês podem participar com perguntas através do chat, tá certo? Eu sou a professora Lucélia, professora da linha de pesquisa do PPGED da UEPA, e agora sim, né, gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Emmanuel Cunha, Emmanuel Ribeiro Cunha, nosso professor do programa, né, professor da Universidade do Estado do Pará. O professor Emmanuel, ele possui doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-doutoramento em Educação Superior pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é vinculado ao PPGED-UEPA, já foi coordenador do nosso programa, foi professor do programa de pós-graduação em ensino de saúde na Amazônia, mestrado profissional. Ele é líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas e Formação de Professores e Estudos e Pesquisas em Educação Superior.
O professor Emmanuel tem 16 artigos publicados em período, 12 capítulos de livros, 2 livros publicados e foi organizador de 3 livros. Ele orientou na sua trajetória, né, no programa e nos programas que ele participou, mais de 19 dissertações de mestrado acadêmico e 4 dissertações de mestrado profissional. Entre 2005 e 2015, ele coordenou os projetos de pesquisa financiados pelo CNPq, participou como pesquisador em diversos projetos, destacando-se um de âmbito internacional, coordenado pelo professor Domingos Fernandes, da Universidade de Lisboa, e outro com recursos da CAPES, através do Programa de Cooperação Acadêmica PROCAD, desenvolvido entre a UEPA e a PUC do Rio Grande do Sul. Ele atua na área de educação, com a formação continuada em ensino-aprendizagem, e seus temas de interesse são formação de professores, ensino fundamental, ensino-aprendizagem, avaliação da aprendizagem, formação continuada, saberes, currículos, ciclos de formação, competências e alfabetização. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu passo a palavra agora ao professor Emmanuel para compartilhar conosco essa parte dessa grande produção que ele vem estabelecendo ao longo dos anos, né? E aí eu vou pedir para o Aldo, que é o nosso colega que está nos dando apoio, para começar a exposição dos slides do professor Emmanuel. Professor Emmanuel, fica à vontade. Obrigado, Lucélia. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação enorme rever os companheiros do Programa de Pós-Graduação e Educação da UEPA. Dizer que eu recebi esse convite da linha para participar dessa atividade e eu fiquei muito sensibilizado, né? Principalmente eu quero agradecer a Marta, a Lucélia, ao Pedro Sá, que me proporcionaram essa honra de estar aqui com vocês. Eu quero saudar os estudantes da linha de pesquisa, né? Os docentes estão participando, eu já vi ali a Tânia, o William, que é o recém-contratado, né? Compraram o passe do William para o programa. Parabéns, William, você merece, né? Bem, ao receber esse convite para participar da atividade, eu confesso que eu fiquei muito propenso a não aceitar, né? Pelo menos por 2 motivos. O primeiro motivo é por eu já estar afastado da universidade há 2 anos e 8 meses. Por minha própria solicitação, eu jurei de pé junto que quando completasse 70 anos, eu iria pedir meu chapéu, né? Pedi meu chapéu porque eu achei que cumpri meu papel, combati o bom combate e esperar agora o que Deus ainda está reservando para mim. Estou afastado há 2 anos e 8 meses da UEP e, consequentemente, do programa, e aguardando a aposentadoria, naquela gaveta, né? A Lucélia até pensou que eu já tinha sido aposentado. Não, Lucélia, ainda estou na gaveta aguardando a aposentadoria. O segundo motivo é porque eu, por estar afastado 2 anos e 8 meses, me afastei também da leitura da área de educação e principalmente da área de formação de professores. Desde 2003, quando eu terminei meu doutoramento na UFRN, juntamente com o Pedro Sá, é que eu venho me dedicando, né, a discutir a questão da formação de professores, essas coisas todas que a Lucélia falou aí para vocês. Eu confesso que esse meu distanciamento do mundo da educação tem muito a ver com essa escolha que eu fiz, né, de me afastar quando completasse os 70 anos, que eu achei que era... já cumpri meu papel. E aí, para não ficar ainda sem fazer nada, né, eu resolvi enveredar pelo estudo, continuar no estudo, melhor dizendo, e resolvi enveredar pelo estudo do direito. Me matriculei num curso de direito, passei sendo bacharel em direito, e estou no 8º semestre. Ah, meu amigo, tem sido uma coisa muito legal, porque a gente adentra num outro mundo, vai discutir coisas que a gente só conhecia por ouvir falar. Realmente uma coisa muito legal, realmente esse meu mergulho no campo do direito. Não tenho nenhuma pretensão de ser advogado, não sei se vou fazer prova da OAB, não sei se vou... Deus é que vai dizer o que eu vou fazer,
né? Apenas para não ficar refém do alemão, né, do Alzheimer, eu resolvi, então, trabalhar mais, botar meu cérebro mais para trabalhar. Bem, eu fui escolhido para conversar sobre educação, e não poderia deixar de escolher o tema que eu vou... que fez parte da minha vida durante todo esse tempo que eu tive na universidade, no ensino superior, formação de professores, né? E tem muita coisa para se falar em formação de professores, muita coisa mesmo. Eu resolvi falar de uma coisa que eu acho que eu domino um pouquinho. Tem alguma intimidade com esse tema, que é os saberes docentes. Aí, com a ajuda da Lucélia, a gente colocou um tema, a Lucélia deu, inclusive, a sugestão, aí ficou esse tema aí que vocês estão vendo aí dá para ver, né? Foi projetado. Saberes docentes, formação de professor, diálogo reflexivo. Bem, para fazer esse diálogo, eu vou tomar como referência 2 textos que eu trabalhei e que foram publicados nas suas épocas. O primeiro texto foi publicado na revista COCAR, do nosso programa, Antigo à Beça, 2007. Esse artigo de 2007, chamado Saberes Docentes e Saberes Professores, eu tive a felicidade de procurar no Google Acadêmico e verifiquei que ele tem mais de 100 citações. Eu estava conversando agora com Lucélia e com Pedro, dizer que, além das citações, ele tem plágio também. Descobri o artigo plagiado, praticamente todo artigo plagiado por uma pessoa da Universidade Federal do Maranhão. Fui atrás dele, só não entrei na justiça porque achei que não devia, ele se retratou, aí a revista que ele publicou fez uma retratação, e o artigo saiu, então. E uma outra foi uma dissertação de mestrado lá de Santa Catarina, que eu resolvi não perder meu tempo de ir atrás. Deus sabe o que faz. Um outro texto que eu publiquei, eu vou tomar também como referência para conversar com vocês, é um texto que foi publicado pela Universidade do Estado do Ceará, em 2014, quando eu fui convidado para fazer uma apresentação no 17º ENDIP. Esse artigo foi publicado nos anais do evento, e eu estou tomando então esses 2 artigos como elementos fundamentais para a gente conversar. Olha o que vocês estão vendo aí, diálogo reflexivo. Então, isso é um diálogo importante que se torne um diálogo. Tem Pedro e mais 2 estudantes do PPGED para dialogar, além de outros que quiserem dialogar. Se não dialogamos, isso aqui vai ficar um monótono, né? Um monólogo. E ficando monólogo fica muito chato mesmo. Bem, eu queria começar discutindo alguma coisa sobre saberes, algumas considerações iniciais que eu gostaria de falar sobre saberes. Olha lá, se vocês tiveram a oportunidade de encontrar esse livro é muito antigo, de 1992, não sei se ainda tem alguma edição nova por aí. Segura, por favor, fica só na primeira linha, tá? Por favor. O livro do Luiz Carlos Bombassaro, chamado Epistemologia das Fronteiras do Conhecimento. É um livro muito bom, que esse professor trabalha filosoficamente a questão do saber. Então, o Bombassaro, ele não confundir com o Bolsonaro, por favor, é Bombassaro, né? O Bombassaro nos mostra 2 modos possíveis de interpretação da expressão saber. Ele diz que o saber está ligado, no primeiro modo, à crença, e o segundo modo está relacionado com o poder. Então, o Bombassaro vai dizer que, quando a gente liga a expressão saber à crença, o saber implica em crer. Então, quando eu digo que eu saber que, eu sei que, eu creio que. Então, eu sei alguma coisa, na perspectiva do saber-crença, significa que eu estou crendo alguma coisa. Eu creio em Deus, está ligado à crença. O segundo sentido que o Bombassaro dá para a expressão saber se equivale a poder. Quando eu digo que eu sei, eu digo que eu posso. Eu sei nadar,
eu sei dirigir, eu sei escrever. Então, eu posso nadar, eu posso dirigir, eu posso escrever. Então, duas interpretações legais que o Bombassaro traz para nós de saber. Saber ligado à expressão de uma crença qualquer e o saber relacionado ao poder. O saber crer e o saber poder. Isso nós vai levar a que o Bombassaro vai dizer que essa noção de saber vai implicar em ser capaz, compreender, dominar uma técnica, poder manusear, poder compreender. Então, olha lá, o saber que eu vou trazer para a gente discutir aqui significa isso na concepção de Bombassaro, na perspectiva do mundo prático. Quem sabe é capaz de fazer alguma coisa, de compreender, de dominar uma técnica, de poder manusear, de poder compreender. Então, Bombassaro vai trazer essas questões para a gente. Um outro autor que eu trago para mostrar alguma concepção de saber é Gautier. Gautier e Colaboradores, um livro que ele publicou em 1998. Pedro, inclusive, conhece esse livro, Marta também conhece, lá dos nossos grupos, lá da Federal do Rio Grande do Norte. O Clermont Gautier, que é um canadense da porção francesa, né? Ele vai dizer para a gente que a noção de saber está definida a partir de três concepções diferentes, que vão se referir a um lugar particular. Então, tem a concepção de saber na subjetividade, a concepção de saber associada ao juízo e a concepção de saber associada à argumentação. E ele vai, filosoficamente, vai demonstrar no seu livro como é que se consegue chegar a essas concepções de saber na subjetividade, no juízo e na argumentação. É também interessante a gente conseguir fazer uma leitura do Gautier para entender essa discussão filosófica que ele coloca. Bem, para começar realmente esse nosso trabalho, eu vou considerar a noção de saber que o Bombassaro expressa como habilidade e disposição. Então, que é a nossa segunda situação do nosso slide aí. Saber como habilidade e como disposição. Quem sabe tem habilidade e, logicamente, dispõe de uma gama de recursos para desenvolver sua atividade. Quem sabe tem habilidade, tem essa gama de disposição, tem esse conjunto de elementos que é uma disposição, ele vai, então, tratar dos saberes profissionais. O que é saber profissional? Quem é o professor? O professor é um profissional? Não vou entrar na discussão que o Pedro sabe muito bem que é bastante complexa, se o professor é um profissional ou se não é um profissional, mas aqui eu estou tratando o professor como um profissional. E a primeira coisa que eu levanto é, esse professor como profissional, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Alguém poderia me dizer o que é que o professor como profissional faz? Qual é a função principal desse professor? Ministra a aula. Ministrar a aula. Né? A função principal do professor é ministrar a aula. Né? Além de algumas coisas aí, mas a nossa terceira, a terceira linha do nosso slide vai dizer para a gente que o professor, como profissional, é aquela pessoa que detém saberes de variadas matizes sobre a educação. Ele tem que ter isso, senão fica difícil de trabalhar. E a função principal dele é educar crianças, jovens e adultos. Olha lá, né? Essa, então, é a principal função do professor. O professor como um profissional é uma pessoa que vai deter saberes de variadas matizes sobre educação e a função principal dele é educar crianças, jovens e adultos. E esse professor como profissional, ele tem que ter esse saber profissional. O que é que vai ser esse saber profissional do professor? A nossa quarta linha do nosso slide vai nos trazer alguma ideia sobre isso. O saber profissional do professor é o saber que vai orientar a atividade do professor. O saber que vai orientar a atividade do professor
é o saber profissional. É o que nós estamos chamando aqui, juntamente com Gautier, de saberes profissional do professor, e a gente já vai chegar lá. Né? Aí eu pergunto, mas que saberes são esses que o professor utiliza, como o professor profissional, que saberes são esses que ele utiliza? Qual é o saber profissional do professor? É uma terceira questão, ainda trabalhando nos conceitos. Né? Ainda trabalhando nos conceitos. Eu pergunto nessa nova linha que vai aparecer aí, que saberes o professor utiliza? Aí vocês poderiam responder comigo. Será que ele utiliza um saber ou utiliza vários saberes? Né? Porque eu já dei uma dica ali. Eu já estou dizendo, já dei uma dica dizendo que o professor detém variados saberes de variadas matizes. Então, se ele detém saberes de variadas matizes, ele não tem um saber específico. Ou melhor, ele não deve ter somente um saber específico. Mas ele deve dominar vários saberes de diferentes matizes, de diferentes origens. E aí eu vou incluir o saber da experiência e o saber fazer. Porque ele pode conhecer o saber do conteúdo, saberes disciplinares, saberes curriculares, mas se ele não souber fazer e não aliar esse saber fazer dele com o saber da experiência, que é aquele saber que no dia a dia a gente vai construindo, fica difícil, né? Fica difícil para a situação. Bem, então, se o professor não utiliza um saber específico, mas utiliza vários saberes de diferentes matizes, de diferentes origens, eu pergunto aí, isso aí vai dar sentido a quê? Vai dar sentido a que o Gautier e o Maurice Tardif vão chamar de pluridimensionalidade do saber profissional. Esses dois autores que foram praticamente os que introduziram a discussão de saberes no Brasil, eles vão dizer que a pluridimensionalidade do saber profissional é vista desta maneira. O saber docente é um saber composto de vários saberes, oriundo de fontes diferentes e produzidas em contextos institucionais e profissionais variados. Vejam que legal isso, né? O saber docente não é um saber único, não é um saber específico, é um saber composto. Composto de quê? De vários saberes. E esses saberes são oriundos de onde? De fontes diversas. E onde são produzidos? Em contextos institucionais e profissionais variados. Ou seja, não é uma coisa, é como se você colocasse vários ingredientes numa panela para fazer determinado tipo de refeição. Né? E aí você tem que saber dosar o que é que você vai colocar. Né? A quantidade de um, a quantidade de outro, para que você não faça esse alimento ficar nem muito salgado ou muito insosso. E que o sabor dele, o saber, né? Porque saber tem origem no sabor, ou equivale a sabor, seja realmente um sabor que possa ser apreciado por todos. Né? Bem, se nós chegamos a tudo isso aqui, e se é que eu me fiz entender nessas situações que eu estou colocando, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? E fiquem tranquilos para responder ou não responder. E aí eu vou seguindo com o meu trabalho aqui, depois a gente conversa melhor. Qual é a tarefa dos professores? Né? Aquela função principal, o Pedro já disse lá, e eu complementei: educar crianças, educar jovens e educar adultos. Mas qual é a tarefa do professor e qual é a relação deles com o saber? A primeira pergunta é essa: qual é a tarefa dos professores? Na função de educar jovens, crianças e adultos, qual é a tarefa do professor? Vamos ajudar? A primeira linha desse slide, a resposta 1. Olha lá. Nas atividades pedagógicas diárias, os professores, concordam comigo ou não? Vocês podem concordar ou discordar. Planejam, executam o plano didático,
escolhe as metodologias que julgo condizentes, elaboram as tarefas para os alunos, administram a sala de aula, mantendo a ordem e a disciplina e constroem os instrumentos de avaliação. Então, nós fazemos só isso. Só isso. Para aquela nossa função de educar crianças, jovens e adultos, a gente precisa fazer só isso. Planejar, executar o plano didático, escolher metodologia, elaborar tarefa, administrar a sala de aula e construir instrumento de avaliação. Não é isso? Aí eu pergunto, e em função dessa situação toda que eu coloquei na resposta 1, o que é que a gente poderia sintetizar? Os professores fazem o quê na sala de aula? Ou, pelo menos, deveriam fazer o quê na sala de aula? A resposta, que não é uma resposta, mas é uma sugestão minha, é uma proposição minha, vai aparecer nessa outra linha agora que vai ser projetada. Como os professores executam o plano didático, escolhem as metodologias, elaboram as tarefas, administram a sala, constroem o instrumento de avaliação, nós podemos dizer que os professores tratam da gestão da matéria e da gestão da sala de aula. Como eles tratam somente dessas duas coisas, gestão da matéria e gestão da sala de aula, meus amigos e minhas amigas, por isso nós necessitamos utilizar diferentes saberes para a consecução dos objetivos que a gente definiu previamente. Se a gente não fizer isso, vai ficar difícil a gente cumprir a nossa proposta de trabalho, atingir os objetivos determinados, elaborados no nosso plano de ensino. A gente só faz duas coisas na sala de aula: gestão da matéria e gestão da sala de aula. Para fazer isso, no mínimo, eu preciso usar diferentes saberes para a consecução dos objetivos previamente definidos. Mas veja, aí em cima, no título do slide, tem duas perguntas. Qual é a tarefa dos professores, que nós já respondemos na resposta 1. Elabora o plano, executa o plano, planeja, executa o plano didático, escolhe metodologia, elabora tarefa, essa coisa toda. Ou seja, gerem a matéria e gerem a sala de aula. E, para isso, eles precisam ter diferentes saberes. Mas qual é a relação do professor ou dos professores com esses saberes? Para a gente responder essa segunda pergunta, a gente vai precisar da ajuda, novamente, daqueles nossos autores canadenses. Maurice Tardif, Lessard e Lahaye, que vão dizer o seguinte na próxima slide. Eles vão dizer que a relação dos professores com os saberes não se reduz a uma função de transmissão de conhecimentos já construídos, pois sua prática já integra diferentes saberes com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Olha lá, não sou eu que estou dizendo isso. Maurice Tardif, Claude Lessard e Lahaye vão dizer que a relação dos docentes com saberes não é uma função somente de transmissão de conhecimento. Paulo Freire já disse isso para a gente. A gente não transmite conhecimento, né? A gente vai fazer com que o aluno construa o seu conhecimento. E o Tardif está dizendo aqui que a relação do docente com os saberes não se reduz a uma função de transmissão de conhecimentos já construídos. A prática integra diferentes saberes com os quais o corpo docente já mantém diferentes relações. Então, na medida que a gente vai transmitindo ou se integrando com o conhecimento e se integrando com o corpo docente, mantendo as relações, nós estamos construindo diferentes saberes que nós poderemos ou não usar no nosso trabalho de sala de aula. Bem, a partir desse momento eu vou trazer algumas, vamos dizer, algumas questões. Eu já vou entrar agora para discutir alguma coisa de saber bem superficialmente, né? A discussão de saber é muito superficial. Tem muita gente que discute saber no Brasil, mas principalmente Selma Garrido Pimenta é fundamental. E esses autores canadenses, Maurice Tardif, Clément Gautier, Claude Lessard. Eu vou entrar na segunda parte, para discutir
alguma coisa sobre formação de professores. E aí eu vou me deter na formação de professores dos nossos professores, daqueles professores que vão atuar na escola básica. Não estou me falando aqui de professor do curso de Direito, de Odontologia, de Medicina. Não, esse é um outro departamento que merece uma outra discussão. Mas para a gente discutir um pouquinho sobre a formação dos professores, que nós, na graduação, estamos fazendo, formando professor para matemática, para geografia, para história, para física. Aí, olha a pergunta que eu estou fazendo. Estamos fazendo a coisa certa na docência? Ou seja, quando nós estamos na sala de aula, na docência, na graduação? Ou a pergunta feita de outra forma. Estamos utilizando corretamente os saberes na formação de professores? Então, essa questão que eu queria conversar com você já alguma coisa. E aí eu vou trazer algumas palavras que vão servir só para a nossa reflexão. Né? Algumas frases que vão servir para a nossa reflexão. A primeira frase seria essa aí. Será que em algum momento nós, na graduação, e aí eu estou entendendo que nós somos professores de uma forma ou de outra, que trabalhamos na graduação na perspectiva que eu estou na UEPA, e a UEPA é uma instituição formadora, e eu estou no CCCE, uma instituição, um centro formador de professores. Algum momento nós já discutimos com nossos colegas, nossos alunos na graduação, se eles já conseguem construir os saberes necessários para o exercício da docência? É uma pergunta que eu estou fazendo que não precisa ser respondida, estou apenas colocando para a gente refletir. Certo? Colocando para refletir. Quantas vezes o aluno chega com a gente e diz: professor, o senhor tem um bom conteúdo, mas eu não consigo entender o que o senhor fala. Ou, quando ele não quer falar da gente, ele fala que ele quer falar do William, né? Ele chega aqui comigo e diz: olha, tem um professor, olha, o professor ele domina, mas ele não tem nenhuma didática, ele não tem nenhuma metodologia. E isso aí é comum que o aluno fale isso para a gente, é muito comum. Né? Não devemos ter receio de ter essa conversa. Eu tive muito, do meu tempo que eu passei desde 86 na graduação, na UNAMA, na UEPA e por aí afora, né? Eu via tranquilamente isso. Aí é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Será que alguma vez nós já discutimos com nossos alunos na graduação se já eles conseguem construir os saberes necessários para o exercício da docência? Uma segunda reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Será que nós estamos instrumentalizando os nossos alunos para que construam e dominem os saberes necessários para a sua função docente? Que saberes são necessários para que o nosso aluno, o nosso futuro professor, vá para a escola básica, trabalhar com criança, trabalhar com jovem, trabalhar com adultos e possa realmente fazer um papel de bom professor, aquele professor que a gente, um Pedro Sá da Silva, aí, que a gente conhece, que é o cara que, além de dominar matemática, é um professor de matemática. Ou uma Socorro Cardoso, que vocês conhecem da linha de saberes, que é uma excelente linguista, mas é uma professora que ela consegue realmente mostrar a necessidade do professor dominar diferentes saberes. Então, essa pergunta, essa reflexão que eu queria fazer com vocês aqui. Será que a gente está instrumentalizando nossos alunos para que construam e dominem os saberes necessários para a função docente? E uma terceira, que eu acho que é mais importante, essa aí dificilmente a gente faz. Dificilmente. Né? Será que a gente já conversamos com nossos pares sobre a importância da discussão dos saberes docentes? Já sentamos com o novo colega, vamos discutir quais são os saberes que tu trabalha com educação artística, ou com pedagogia, ou com matemática, o que precisa realmente, o que é que tu pode me ajudar para a gente conseguir trabalhar com nossos alunos na perspectiva da formação de um bom professor? É uma coisa bem complicada. Eu venho discutindo isso
no texto que eu apresentei no INDIP em 2014, 2015, não me falha a memória, que é esse que eu estou usando aqui, porque eu descobri, a gente só olha para o umbigo da gente, né? E às vezes a gente não consegue olhar para as outras pessoas. Eu estava muito... Achei que eu tinha feito um texto legal quando eu publiquei esse texto sobre saber de docente ou saber de professor na COCAR, foi o segundo número. Eu tinha, inclusive, parece-me que assumido a coordenação, alguma coisa assim, ou era Jesus, finada Jesus, que tinha assumido, não me lembro. Aí nós publicamos. Aí eu fiquei, olha, esse texto é legal, não sei o quê. Aí o pessoal começou a utilizar o texto como fazendo citação e me esqueci de olhar a revista como um todo. Num belo dia, quando eu fui convidado para fazer essa apresentação no ENDIP, que falava discutia sobre formação de professores e didática dos professores na escola básica, eu fui procurar essa revista COCAR para ver o que é que eu podia tirar de lá. Aí eu encontro um trabalho muito legal. Encontro um trabalho muito legal mesmo. Um trabalho que foi publicado no mesmo número da revista COCAR, que discutia saber docente. Como ele não chamava atenção pelo título de saber docente, eu nunca procurei, né? Nem sabia que existia. Aí aprendi muita coisa com esse texto, que eu vou, inclusive, utilizar daqui a pouco, mostrar alguma coisa para vocês. Por que eu estou levantando essas questões? Se nós já discutimos com nossos alunos na graduação, se nós nós estamos instrumentalizando os alunos para construir o domínio do saber docente, se nós já conversamos com nossos pares sobre a importância da discussão do saber docente. Eu estou levantando essas questões por determinadas situações que eu queria começar a mostrar para vocês. E aí eu vou buscar o Clermont Gautier. Pedro deve lembrar bem que o Gautier, quando trabalhou com a gente no doutorado lá na Federal do Rio Grande do Norte, faz tempo, né, Pedro? Tempo, Abessa. Ele dizia que uma das coisas que a gente tinha que mostrar é que o ensino não é um ofício sem saberes. Quando a gente acha que ensinar qualquer um pode, a gente está dando a mão à palmatória, dizendo, olha, o ensino é um ofício que não tem saberes, porque qualquer um pode ensinar. E se qualquer um pode ensinar, esse ofício não tem saberes. A gente precisa trabalhar na perspectiva de mostrar que esse ofício de ensinar precisa ser fundamentado por uma gama de saberes. E a gente precisa demonstrar, e o Clermont Gautier dizia isso para a gente, que o ensino não é um ofício sem saberes. Por quê? Porque na segunda linha agora do nosso slide, ele vai nos dizer que a gente precisa denunciar que basear o ensino no conhecimento do conteúdo, no bom senso, na experiência, na intuição, no talento, aí eu vou pegar agora uma coisa recente, no notório saber, isso não favorece a formalização de saber e de habilidade específica ao exercício do magistério. Quando a gente diz que qualquer um pode ensinar, quem tiver bom senso pode ensinar, que só dominar conteúdo basta para ensinar, que isso é mais experiência, é mais intuição, ou o cara é notório saber em isso, desculpa, ele pode ensinar, isso não favorece, desculpa, isso não favorece a formalização dos saberes e habilidades específicas do exercício do magistério. A gente precisa entender a necessidade de dominar saberes e conteúdos. É o que está dizendo a terceira linha do nosso slide. A gente precisa entender a necessidade de dominar saberes de conteúdos, conteúdo da matemática do Pedro Sá, conteúdo da educação física da Marta, conteúdos da linguística da Socorro Cardoso, mas a gente também precisa dominar saberes que expliquem esses conteúdos, senão eu vou passar conteúdo por conteúdo e não vou saber explicar esse conteúdo e o meu aluno vai ter que
repetir que 2 mais 2 são 4 e não vai entender porque 2 mais 2 são 4. Então, é nessa questão que eu estou levantando essas questões que a gente precisa discutir cada vez mais a necessidade dos saberes docentes fundamentarem ao nosso trabalho como profissional do ensino. Mas por que a necessidade de diferentes saberes? Né? A pluridimensionalidade dos saberes, que nós já colocamos em telas passadas aí, vai dizer que o saber docente é um saber constituído por vários saberes, oriundo de diferentes formas, produzido em contextos institucionais e profissionais variados. Para que isso? Por que a necessidade de diferentes saberes? Me dão licença que eu vou desligar meu ar-condicionado, que eu estou morrendo de frio aqui, por favor. Quando o professor Emmanuel se organiza aí rapidinho, lembrando a vocês que fora os debatedores, professor Pedro, o Emerson e a Ellen, que são os mestrandos, vocês podem fazer questões no chat, tá? Vamos lá. Quiser, pode ir fazendo agora, inclusive, né? Não tem problema, depois a pessoa faz qualquer ordem. Para o chat não ficar muito chato, né? Vamos lá. Por que necessidade de diferentes saberes? Está na tela, né? E aí, pode jogar tudo na tela, não tem problema, meu amigo. Olha lá, pessoal. Nós necessitamos de diferentes saberes para trabalhar no nosso fazer do ofício de professor, porque o ensino acontece e evolui em um contexto complexo e real. O ensino ocorre em situações reais e diversas. Aí eu me lembro muito disso aqui, voltando lá com Pedro Salá, em 2000, né, Pedro? Gautier, na Federal do Rio Grande do Norte. Aí era a questão da competência, ele estava discutindo competência. Ele dizia assim, treino é treino, ele fazendo a analogia com futebol, jogo é jogo. No treino, você está companheiro com companheiro, aquela coisa de um não bater o outro, porque tá. No jogo, não. Você tem 11 do outro lado, doidos para ganhar, uma torcida que está no teu cangote gritando, não sei o quê, e aí você tem que demonstrar competência. Se você não for competente, você não vai sair vitorioso, não vai ter o jogo a seu favor. E aí vem nessa situação que o Gautier mostra para a gente, que o ensino ele ocorre em situação real e em situação diversa. Ou seja, em situações reais e diversas. O ensino não vai ocorrer no faz de conta. Se o ensino vai ocorrer em situações reais e em situações diversas, um só saber não vai dar conta da tarefa de ensinar. Tranquilo. É uma situação real. Ao mesmo tempo que é uma situação real, é uma situação diversa. Ela pode mudar de instante para instante. Então, se eu detenho só um saber, não vou dar conta da tarefa de ensinar. E se eu detenho só um saber, eu não vou poder utilizar esse saber de forma isolada. Porque se eu usar o saber de forma isolada, eu vou referendar o que muitos estão dizendo por aí, de que qualquer um pode ensinar. E que o ensino é um ofício que não existe. Ou seja, não precisa ter saberes para ensinar, para ser professor. Qualquer um pode ser professor. Então, é nessa perspectiva que a gente vai trazer essa necessidade de diferentes saberes. Mas ainda para tentar reforçar a necessidade de diferentes saberes, né, eu vou trazer aqui Miguel Zabalza, que com certeza vocês conhecem tanto por aí. Né? Ele vai responder isso. Eu perguntei para ele por que a gente tem que ter necessidade de diferentes saberes para dar conta do nosso trabalho na sala de aula. Ele vai responder assim, né, o que vocês estão lendo aí. Como qualquer outra profissão, a docência constitui um espaço próprio e distinto de competências profissionais. Essas competências docentes
Também no ensino universitário estão constituídas por conhecimentos sobre os conteúdos disciplinares a ensinar, sobre os próprios processos de ensino de aprendizagem. Estão construídas também por habilidades específicas de comunicação, de manejo de recursos didáticos, de gestão de método de avaliação e por um conjunto de atitudes próprias dos formadores. Então, o Miguel Zabalza ele vai sintetizar o que nós falamos, que nós precisamos ter vários saberes, porque o ensino acontece e evolui em contextos complexos e reais, ele ocorre em situações reais e diversas, um só saber não vai dar conta da tarefa de ensinar, e um só saber não pode ser utilizado de forma isolada. E o Zabalza está confirmando para a gente que, para a docência, eu preciso ter conhecimentos, habilidades e um conjunto de atitudes próprias. Se não for isso, eu não vou dar conta da docência, né? Eu não vou dar conta do meu trabalho docente, e especificamente o nosso, de formação de novos professores. E aí eu pergunto, como professores, como é que nós devemos trabalhar? Como é que nós vamos fazer? Aí eu estou trazendo aqui, aproveitando a citação da Socorro Cardoso Silva, esse do que eu falei, que eu descobri no mesmo caderno, na mesma revista que eu publiquei o meu texto. A Socorro tinha publicado um texto maravilhoso, onde ela discutia a questão da educação linguística. E ela entra na discussão dos saberes, assim, de maneira tranquila. Trabalhar com os saberes que construímos e reelaboramos cotidianamente na perspectiva de levar o aluno a aprender, a partir desse conjunto de saberes, a alfabetizar crianças na escola básica. A Socorro vai trazendo, nesse artigo, né, ela vai dizer que o professor, que o aluno da formação de professores, ele precisa trabalhar com saberes que construímos e que nós reelaboramos cotidianamente para que esses saberes possam levar o aluno a aprender. Aprender o quê? No caso que ela está referindo, a alfabetizar a criança na escola básica. Mas, além disso, como professor, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma reflexão. Eu preciso fazer uma reflexão para avaliar até que ponto nós dominamos os saberes que consideramos necessários para o nosso trabalho docente. Lembra que eu falei, eu coloquei uma reflexão? Será que a gente tem discutido com nossos colegas da formação como é que nós construímos ou com os saberes? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa avaliação, essa reflexão, de avaliar até que ponto nós dominamos os saberes que consideramos necessários para o nosso trabalho docente. Eu acho que eu domino alguns saberes, mas com certeza eu não domino outros saberes que são necessários para a formação do professor, para o trabalho docente. Com certeza, a gente vai aprender no processo, a gente vai aprender com a experiência. E a gente precisa também fazer uma reflexão para avaliar a maneira como nós trabalhamos, esse saber docente para formar novos. O problema não é formação novos, o problema é formar novos e bons professores. Né? Bom, não adianta formar o professor bonzinho. O professor bonzinho eu encontro por aí a torta direito. Né? Eu quero professor bom. E eu preciso avaliar a maneira como nós estamos trabalhando os nossos saberes para formar os novos professores. Esse exercício de reflexão que eu estou pedindo que a gente faça vai exigir o quê? O que é que esse exercício de reflexão vai exigir? Aí, novamente, eu vou me socorrer do Miguel Zabalza, que vai dizer: o conhecimento do currículo do curso em que atuamos, para que possamos contribuir para a integração dos conhecimentos e para a aprendizagem de forma articulada aos demais componentes curriculares. Eu preciso conhecer o currículo do curso onde eu trabalho. Se eu não conheço o currículo, se eu só conheço mal e porcamente a ementa da minha disciplina, dificilmente eu vou ter um trabalho legal. Né? Aí o Zabalza vem dizer para a gente: o conhecimento do currículo do curso, esse exercício de reflexão exige
o conhecimento do currículo do curso em que atuamos, para que possamos contribuir para a integração dos conhecimentos e para a aprendizagem de forma articulada aos demais componentes curriculares. O que significa que devemos estar atentos para propostas interdisciplinares, combinações de movimentos disciplinares e projetos interdisciplinares e combinação de trabalhos sobre conteúdos disciplinares com práticas integradas. Olha o que ele está pedindo um complexo de atividades aí. Então, se eu não conhecer o currículo, se eu não conhecer os demais componentes curriculares do curso onde eu trabalho, significa que eu não vou conseguir formalizar ou me inserir em nenhuma proposta interdisciplinar, em nenhum projeto interdisciplinar que seja proposto pelo curso, pessoal. Esse exercício de reflexão nos leva a isso. E não sou eu que estou dizendo isso, mas é o Miguel Zabalza. O resultado de tudo isso, pessoal, para não cansar muito, o resultado de toda essa coisa que eu estou falando aí, qual é o resultado de tudo isso? Novamente eu vou recorrer ao Zabalza, que vai dizer: quando sabemos adequadamente articular os saberes docentes às expectativas de aprendizagem dos alunos, estamos mostrando a eles que a aprendizagem continua a ser de responsabilidade dele, aluno, mas também nossa como professores, pois a forma com que os alunos aprendem depende em grande parte da forma com que orquestramos o processo de ensino. Vejam lá, né? É o que o Paulo Freire diz: não há docência sem discência, e quando há discência, há docência. Ou seja, eu aprendo ao ensinar e ensino, né? O aluno me ensina. Então, é uma troca. A forma com que os alunos aprendem, aí eu botei aqui em letras maiúsculas, é o grifo meu, depende em grande parte da forma com que orquestramos o processo ensino-aprendizagem. Se a gente não souber articular adequadamente os saberes docentes, e eu venho discutindo os saberes docentes desde o início da nossa fala, com as expectativas de aprendizagem dos alunos, a gente não vai mostrar para eles que... Porque a grande questão é essa: a aprendizagem é de responsabilidade do aluno. A minha responsabilidade é estimular o aluno a aprender. Ah, mas se o aluno não quer aprender, eu vou lavar minhas mãos? Não, eu vou estimular ele a aprender. Aí eu tenho diferentes estratégias de ensino para fazer isso. Aí você vai lá no livro, se não me falha a memória, do Bordenave, que ele vai falar das estratégias de ensino-aprendizagem, vai verificar um bocado de estratégias que ele já disse para a gente. Né? Então, pessoal, o resultado de tudo isso, o Zabalza está nos tentando mostrar para a gente. A gente precisa saber articular adequadamente os saberes docentes às expectativas de aprendizagem dos alunos. É por isso que nós precisamos discutir com ele. Ele está sabendo construir os saberes docentes necessários para a formação dele como futuro professor? O que é que está faltando nessa construção? Mostrar para ele que a responsabilidade é dele. Mas a responsabilidade é dele, mas depende de nós fazermos com que a coisa aconteça. E no final das contas, o que é que eu quero com o final das contas? O que é que eu quero agora finalizar? Qual é a reflexão que a gente precisa fazer finalmente? A gente precisa fazer uma reflexão final. Aí eu vou me ajudar, né? Ser ajudado pelo Maurice Tardif e o Claude Lessard, que vão dizer: a gente precisa fazer, pessoal, uma reflexão efetiva sobre os saberes docentes que possuímos ou não, de maneira a avaliar a contribuição desses saberes para a formação de novos professores, pois é necessário considerar que a ação pedagógica dos professores, o grifo é meu, não pode nunca se limitar à coerção e ao controle autoritário, porque ela exige, para ter êxito, certa participação dos alunos e, de algum modo, o seu consentimento
ou sua motivação. Lembra da questão? O pessoal da matemática trabalha muito isso, o Pedro pode ajudar, do famoso contrato didático. A gente faz um contrato didático, né? Faz um contrato didático não explícito, não escrito, né? Não, mas um contrato didático tácito. E às vezes o aluno nem sabe disso, que a gente está fazendo um contrato didático. Quando você apresenta o plano de ensino com metodologias, com estratégias, com avaliação, não sei o quê, olha, não sei o quê, isso vai valer tantos pontos, isso é um contrato didático. Tem que ter o consentimento dele, ou a motivação dele, porque isso vai fazer com que ele, com a motivação, com o seu consentimento, ele se sinta parceiro da coisa. E se ele não se sentir parceiro da coisa, não vai dar certo. E essa reflexão que o Tardif e o Lessard colocam, não pode, a ação pedagógica dos professores não pode nunca se limitar à coerção e ao controle autoritário. Porque essa ação pedagógica exige, para ter êxito, certa participação dos alunos e, de algum modo, o seu consentimento ou a sua motivação. Eu acho que é essa reflexão que a gente deve fazer para que a gente consiga estabelecer uma articulação perfeita entre os saberes docentes, os saberes necessários para a gente trabalhar na formação de professores, para a gente trabalhar na perspectiva de formação de educadores, aí eu estou me referindo só na nossa área da educação, não me refiro a outras áreas, né, porque ali teria que ser um enfoque diferenciado, e eu preciso saber articular isso, eu preciso saber que eu não posso ter um só saber, eu tenho que ter saberes diferentes, e esses saberes diferentes, como o Gautier ensinou para a gente, não estão numa gaveta. A gente não pode achar que eu abro essa gaveta aqui, aí tem os saberes X, o saber Y. Eu abro outra gaveta, tem o saber J, o saber K. Eu preciso saber como usar esses saberes, como e quando dosar. É a mesma coisa do bom cozinheiro. O bom cozinheiro, e aí eu me remeto a Rubem Alves, quando ele faz uma analogia entre o cozinheiro e o professor. O bom cozinheiro. Ele diz que o bom cozinheiro, ele nunca cozinha para matar a fome de ninguém. Porque ele diz que para matar a fome de qualquer pessoa, basta um angu. Um angu mata a fome de qualquer um. Mas ele diz que o cozinheiro, quando cozinha, o bom cozinheiro, quando ele cozinha para que as pessoas comam o alimento, a comida que ele preparou e sintam cada vez mais fome de querer se alimentar novamente com aquela comida. Aí eu me lembro, Pedro, que uma colega da gente, a Ana Cláudia Valinotto, ela diz assim, a empregada nossa fica muito chata, a empregada fica, ela põe a mesa, prepara tudinho, aí diz o pessoal, puxa, eu levei um tempão para preparar essa comida e vocês em 5 minutos devoraram tudo. Aí o pai da Ana Cláudia dizia, é porque ela era muito gostosa, a gente tinha que comer rápido para comer de novo. E a mesma coisa que o Rubem Alves diz, o bom cozinheiro ele não cozinha para matar a fome de ninguém, ele cozinha para que as pessoas comendo e apreciando a comida fiquem cada vez com mais fome e queiram novamente comer, repetir aquela comida. O bom professor é isso. O bom professor ele trabalha na perspectiva de que o aluno venha para ele buscar novamente conhecimento para aprender cada vez mais as coisas. E se a gente tiver, na minha percepção, se a gente tiver essa capacidade de articular saberes docentes, de saber articular, saber quando eu vou utilizar, porque a coisa não é simples. É o mesmo conceito de competência que o Perrenot fala para a gente. Competência é você agir na incerteza. Você tem que ter você age levando as coisas a dar certo. É aquele camarada que está dirigindo na estrada, né, rapidamente, correndo ou não correndo, e aparece algum imprevisto na frente dele. O que é que ele faz? Ele pisa no freio, ele puxa o freio de mão,
ele roda com um guidão, com um volante para... Guidão, né? Coisa velha, com um volante para a direita ou para a esquerda, sei lá, o que é que ele faz? Ou ele faz um Pai Nosso, reza uma Ave Maria e deixa acontecer. Ele tem que ser competente na hora. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Não quero mais cansá-los. Já são 17 horas. A minha voz também já está indo para a cucuia, porque faz muito tempo que eu não exercito a docência. Agora, como eu sou aluno, eu estou apenas aprendendo, aprendendo alguma coisa. E de vez em quando eu falo alguma coisa, e quando eu começo a falar, o pessoal fica meio inibido na sala de aula. Agora a minha sala de aula é remota, Desde de março que eu estou em aula remota. Eu me policio para não falar muito, até porque a minha voz já está, minhas cordas vocais já estão me deixando. É isso, pessoal. Pedro, Lucélia, Marta, Tânia, William, nossos colegas aí, e nossos estudantes do mestrado, e quem nos estiver assistindo, é isso que eu queria conversar com vocês, dizer que eu fico muito feliz em ter participado dessa atividade do programa e ter tido essa oportunidade de participar com você do programa. Estou aí para responder algumas questões dos meus debatedores. Não venho bater muito, porque eu estou velhinho já, cara. Estou muito velhinho já. Imagina se não tivesse, Deu esse show agora, compartilhou tanta coisa importante. É porque quando a gente está falando, a gente não consegue. Olha, tem gente batendo palma para você aí, ó. Olha, Gláucia! Então, tem vários elogios para você aqui, a Gláucia agradecendo pela oportunidade, Valena lhe dando parabéns, Rayane dizendo que foi perfeito, a Natália que foi maravilhoso, o Iago dizendo que foi uma apresentação rica, a professora Tânia lhe dando parabéns, Ramon dizendo que sua fala foi muito pontual, a Cris, que não foi sua aluna, dizendo, conhecendo o professor Emmanuel em grande estilo, maravilhoso, enfim, tem muitos elogios aqui para você e muitos parabéns. Então, agora, pessoal, a dinâmica é assim, os colegas, do mestrado vão fazer suas questões, nós combinamos que eles fariam questões, em no máximo 3 minutos, depois o professor Pedro faz, o Naldo conversa também, e aí o professor Emmanuel vai ficar à vontade para responder, tá bom? Quem dos três... Eu só queria pedir 2 minutos, porque como eu sou diabético, tenho uso de diurético, eu preciso ir no banheiro. Me dê 2 minutos, por favor. Claro, por favor, pode ir. Tá bom. Então, enquanto o professor Emmanuel precisou se ausentar um minutinho, eu queria registrar a presença da professora Tânia Lobato, nossa professora da linha de formação e vice-coordenadora do PPGE de UEPA, registrar a presença também da professora Rose Jucá e do professor Francisco William, que são 2 novos professores que acabaram de ingressar no programa, é a primeira atividade deles pública, com os estudantes, sejam bem-vindos, professores, E também queria aproveitar esse momento para lembrar vocês que a ANPED Norte, ela prorrogou os prazos de submissão de trabalho e, além disso, tem uma outra questão. A ANPED Norte, que estava previsto para ser realizada presencialmente ano que vem, em março, em Palmas, ela foi redimensionada para acontecer totalmente online, E a submissão de trabalhos é até o dia 15 de outubro. Então, é uma grande oportunidade para quem está caminhando no mestrado para enviar trabalho, se permitir, porque a despesa com viagem, hospedagem, alimentação, a gente já não vai ter. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou dar algum informe, professor Pedro, professora Marta? Gostaria. Posso? Claro. Mas eu vou gostar mais de fazer quando o Emmanuel voltar, eu vou retroceder, porque pensando aqui, eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho o que ele falou lá sobre o processo de gestão do ensino, da matéria.
e linkar com o que eu gosto, do negócio de profissão. Deixa ele voltar, e quando eu for para a minha fala eu faço. Mas eu acho que tivemos um sucesso de trabalho já desde agora. Professora Marta, gostaria de nos dizer algumas palavras? Ou professora Tânia, ou professor William, ou professora... Só dar um oi para todo mundo e estamos em frente. É lógico que a fala do Emmanuel suscita uma série de reflexões, né? Então, assim, se nós formos partir de outros autores que perspectivam outras concepções, né, dos saberes e do conhecimento, nós teríamos outras reflexões. Mas, partindo do referencial que ele adota, acho que assim, foi muito precisa a fala do Emmanuel e muito esclarecedora também. Eu não sei como é que vão ficar abertas as inscrições depois dos debatedores, e nem se vamos ter tempo para isso, porque tem os 3 debatedores, né? E provavelmente isso vai demandar bastante tempo. Mas, assim, nós temos trabalhado muito, Emmanuel voltou, com duas categorias. Uma é o campo do conhecimento da área específica, quer seja ela pedagogia, matemática, educação física, letras, o campo do conhecimento, que é aquele que dá a sustentação para o professor ensinar, e o corpo de conteúdo, que é o conhecimento específico, né, da referida disciplina. Então, o professor precisa saber dominar tanto o campo do conhecimento como o corpo de conteúdos. A gente tem visto muito, principalmente na especialização, né, nos cursos Lato Sensu, e já vi também no Estrito Sensu, alguns professores dizendo assim, mas como que eu vou ensinar isso se eu não sei ensinar isso, né? Por exemplo, como é que eu vou ensinar educação física? A gente tem visto isso muito, se eu não domino o conteúdo da matemática, por exemplo. Então, como é que eu vou ser professor? Estou estudando para ser professor, mas eu não domino o conteúdo daquela disciplina específica. Então, quer dizer, as nossas problemáticas, elas são infindáveis, e qualquer espaço que a gente possa debater e refletir e buscar referenciais pertinentes, acho que são válidos. Inclusive, esse diálogo entre autores e essas diferentes visões, né, da concepção do que são saberes e do que é o conhecimento sistematizado, enfim. Só para concluir a minha participação, porque o Emmanuel já está até sentado, nós estamos escrevendo agora um artigo para um dossiê sobre a formação docente no estrito sensu. E o grande debate o estrito sensu, se ele não for específico para a formação docente, ele deve incluir, não como instrumentalização, mas como ampliação do campo de domínio do professor, disciplinas voltadas para a docência. E nós não temos visto isso. Se nós fizermos uma apreciação nos programas de educação, as disciplinas voltadas para a docência, elas são, assim, insignificativas. A presença delas é insignificativa. A gente vê muito mais disciplinas voltadas para as problemáticas, por exemplo, quais são as problemáticas do campo da pedagogia, quais são as problemáticas, as pesquisas, elas versam sobre isso, né? Quais são as problemáticas para o ensino da matemática, quais são as problemáticas para as manifestações culturais, mas a discussão em si da docência, ela não está no estrito sensu. É isso, vou ficando por aqui, obrigada. Obrigada, professora Marta. Então, eu vou passar para os 3, né? Quem que gostaria? Bruno, Ellen? Posso começar? Pode, claro. Posso, então eu vou começar. Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar nesse momento aqui. Essa temática é muito querida, né? E por isso mesmo que eu queria que o Emmanuel puxasse ela, porque várias vezes nós tivemos chance de trocar ideias sobre isso, quando nós fazíamos doutorado, e depois aqui já na pesquisa. Mas eu também quero dizer o seguinte, que o problema que a Marta colocou agora aí,
ele está afeto ao desrespeito à lei. Né? A lei. Porque diz o seguinte, que a docência do ensino superior, ela tem sua formação pelo mestrado. E agora, com as universidades federais exigirem que seja doutor, é no mestrado que você tem. Então, ou seja, isso implicaria que todos os programas de mestrado acadêmico, né, pelo menos, ou também os profissionais que fossem formar pessoas para trabalhar no ensino, metodologia, né, desculpa, eu vou retomar. Como não se cumpre a lei, a LDB diz que a formação para o magistério do ensino superior se dá no mestrado. E aí, isso tem uma implicação. Nós precisamos ter uma disciplina de metodologia do ensino superior em todos os programas que fossem de mestrado. Não se faz isso nos programas de mestrado em educação, porque, em tese, todo mundo que está fazendo educação é professor já. Então, isso não seria um problema para eles, né? Mas no curso de engenharia, por exemplo, né? O curso de engenharia precisa que tenha uma disciplina, porque ele pode ser professor de engenharia depois. Ele faz o curso de mestrado em engenharia, o que vai habilitar depois a ser um professor do curso de engenharia. Mas ele não aprendeu a ensinar lá no mestrado. Mas essa é uma briga que tem que ter. Porque todas as vezes que eu digo isso na CAPES, eu recebo uma chovalhada de esculhambação. Né? Porque os médicos, que eu vou colocar uma disciplina de pedagogia no meu mestrado. Tá, vocês imaginam um enxame que seria no Brasil afora, todo mundo ter que ter uma disciplina, seria excelente, né? Todo mundo ia ter espaço para trabalhar, ia gerar necessidade de se estudar. Essa é uma coisa. Novamente, parabenizando o Emmanuel pela sua apresentação. Eu queria parabenizá-lo, né? E dizer o seguinte, Emmanuel, eu acho que aquela sua proposta de que é que a gente faz na sala de aula com o professor, ela poderia ser um pouquinho ampliada. E aí eu vou justificar o porquê, né? Vou dizer a minha ampliação e vou propor a justificativa. Você disse que ela faz gestão do ensino e da matéria, gestão do conteúdo. Eu acho que eu aglutinaria isso e ampliaria ao mesmo tempo, dizendo assim, que a gente faz a gestão do processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Porque, como você muito bem disse, no contrato didático, o processo de avaliação é que estimula certas aprendizagens ou não. Porque se você disser que você vai avaliar só por prova, você só estimula o estudante a pensar na prova. Mas se você disser que você vai avaliar por um seminário, pela escrita de um texto, a participação de um evento por uma prova, você obriga o estudante a aprender mais coisas, porque ele vai ser avaliado. Então, o processo de avaliação, para mim, é imprescindível. Ele diz como é que a pessoa vai se comportar, porque ele sabe, ele vai perder tempo de estudar uma coisa que ele não vai ser avaliado. É esquisito, né? Então, acho que a aprendizagem ela é um foco. E aí, a fazer a pergunta para você é a seguinte. Você que pesquisou mais que nós, essas coisas e tal. O conceito de saber docente e tal, sofreu alguma ampliação desde que você publicou o seu trabalho? Você viu alguém mais tentando fazer uma nova abordagem, alguma coisa assim, nessa concepção teórica que você aborda? Ok? Pedro, o vice. Emmanuel, falar a verdade, não... Emmanuel, você prefere responder um a um ou todas as 3 perguntas de uma vez? Eu acho que dá para responder a do Pedro agora, depois a gente Então tá. vê as outras. Vamos lá. Pedro, concordo contigo. Quando eu digo que o professor trata da gestão da matéria, da gestão da sala de aula, quando eu falo da gestão da matéria, está implícito. Né? Está implícito não só a matéria em si, mas como também as formas de avaliação, e todo esse, tudo. Mas eu não discuto, é isso mesmo, é isso que você falou. Né? Gerir a matéria na perspectiva dos autores que tratam disso aí, é gerir todo esse processo que envolve o trabalho com o conteúdo, o trabalho da avaliação, o trabalho de uma série de coisas. Então, isso que é gerir a matéria, está dentro do coisa. Eu não discordo de ti, não. Eu confesso, eu tenho visto pouca pesquisa com referência a saberes docentes. Né? Eu fiz um levantamento no Google acadêmico
semana passada, justamente para ver, eu gosto de ver como é que está, e não vi grande novidade, né? Além da Selma Garrido Pimenta, Demerval Saviani, e outros autores novos, mas realmente a base da discussão de saberes ainda é com os professores do oriundo do Canadá francês, Maurice Tardif, Clément Gautier, Claude Lessard, né? A esposa do Maurice Tardif, que é uma professora de educação física também, que a Marta conhece, né? Deixa eu ver se eu me lembro o nome dela agora. Eu usei também na minha dissertação o nome dela, eu não estou lembrado agora como é o nome dela, Cecília, deixa eu ver aqui. Ou seja, não há uma grande mudança no grupo dos professores que discutem saberes. São os mesmos, né? Os mesmos. Cecília Borges. Então, que inclusive na educação física discute a questão do saber na área da educação física, inclusive. Então, não tem, Pedro, muita variedade, não. Do tempo que nós fizemos o doutorado, e já se vão um bocado, um ano, né? Muito tempo. Não precisa entregar o tempo. Não entrego, não. Pô, eu já entreguei, eu já passei dos 70, cara. Tu já passaste dos 80, olha, dos 60. O mais novo aí é o William, que tem 17, né? E a Lucélia, que tem 22, né, Lucélia? Sendo generosa. Então, Pedro, não tem muita diversidade de autor que discute a questão de saber docente. Eles já estão ainda com... E esses autores são fundamentais. Eu acho que para um autor que discute saber docente, que não se baseia em Maurice Tardif, em Claude Lessard, em Gautier e na Selma Garrido Pimenta, é muito difícil, né? Nós não temos realmente aqui no Brasil uma discussão efetiva de novos pesquisadores que discutam a questão do saber, que tragam novas contribuições sobre o saber. Posso só fazer um comentário, Lucélia? Pode. Posso? Eu acho que uma coisa que tem feito com que isso não aconteça muito é o problema da profissionalização docente. Sabe? Porque, por exemplo, da profissionalização docente, da regulamentação da profissão, né? Porque quando não se define as competências do que vai ser da competência do professor como profissional, como se faz na engenharia, no direito, na enfermagem, na medicina, aí quando você define as competências, você tem que travar os saberes aparecer, né? Você que está estudando direito agora, você vê lá o que são os saberes, né, que formam um advogado. Quais são os conhecimentos que vão formar um advogado? Quais são os conhecimentos que formam um engenheiro? Né? Então, porque tem as competências. O que é que compete ao engenheiro fazer? O que é que compete ao arquiteto? Então, eu acho que a gente vai precisar muito disso, né? Em breve vai começar a aparecer uma proposta de lei aí, que eu estou sabendo que está rolando, de regulamentação da atividade docente. Eu soube que tem um pessoal se mexendo. E isso vai mexer com saberes, sim, porque em algum momento precisar definir qual é a competência, onde é que o professor atua. Sabe? Esse é um nó. Nós não temos definição de especialidade. Nós não temos definição, sabe de quê? Exercício ilegal da docência. Né? Exercício ilegal da docência. Se você pegar e oferecer um remédio para alguém, você indicar um remédio para alguém tomar, você pode ser processado por exercício ilegal da medicina. Só o médico pode prescrever remédio. Vejam. Né? E quantas vezes a gente faz essas coisas? Então, eu acho que a gente não temos um estudo de especialidades, não temos as competências que todos... a gente não tem uma deontologia ainda do não ensino, tem uma deontologia. Não tem no Brasil. Diferente do direito, né? Exato, diferente do direito. Eu já fiz ética do direito, ética da profissional do direito, já fiz. Deontologia do direito, já fiz também esse negócio. Então, são coisas diferentes. A gente sente realmente muito diferente. Uma profissão. Outro dia eu assisti um debate do dono da UNAMA. Ele disse o seguinte, que a OAB é tão forte que mesmo o curso de Direito sendo viável, sendo possível de ser feito todo em EAD, a OAB não permite. Então, se você vai criar um curso com uma profissão está estabelecida, você vai criar uma turma de direito em algum lugar, a OAB tem que dar um aceite.
O Conselho Federal de Medicina tem por quê? Profissão regulamentada e fortalecida. Nós precisamos lutar por isso, regulamentar a profissão e fortalecer a profissão. Sabe? Senão a gente não vai sofrer. Obrigado, colega. Obrigado, Emmanuel. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Lembrei quando você tomava cerveja lá na beira da praia comigo. Pois esse horário a gente estava lá na Ponta Negra, lá no Careca. Ora, não. Olha a Marta, se lembrando disso. Isso que é uma palestra de amigos, né? Entre amigos. Então, vamos lá para os nossos 2 outros amigos, mestrandos, né? Ellen ou Bruno? Quem é que fala agora? Vamos lá, Ellen. Oi. Eu posso começar, professora? Gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente, né? Parabenizar o professor Emmanuel pela rica fala. Eu tenho uma pergunta, porque eu também estou abordando na minha dissertação saberes, e eu estudei também os textos do professor Emmanuel, e eu percebi que tem a recorrência dos diversos autores que ele citou, Pimenta, Gautier, Saviani, Schumann, que tem a recorrência de 3 saberes em todos eles. O saber do conteúdo, o saber pedagógico e o saber da experiência. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais se esses 3 saberes podem ser tomados como pilares dessa pluridimensionalidade que ele citou e se eles podem ser ditos como essenciais na formação, na construção dos outros saberes e na prática docente. Você fez menção a 3 saberes: saber dos conteúdos. Dá para você repetir para mim? Os saberes pedagógicos e os saberes da experiência. Alguém mais para a gente poder fazer a 2? Ou posso responder da Ellen? Não, vamos lá, Emerson, pode fazer. Boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar o professor pela disponibilidade e também na alegria de estar com vocês nessa tarde. Eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, atuando no Sistema de Organização Modular. Atualmente, eu não fui para o Marajó, né? Eu acabei cumprindo a quarentena aqui em Belém por conta da tecnologia e da pesquisa. Não é? Eu me chamo Hermisson Bruno, sou licenciado em Biologia, especialista em Ciências e Educação. Professor, tem uma questão que ela... É claro que o senhor fala de um ponto, né? E que também existem outras possibilidades. Mas parabenizar pela exposição, né? Embora o trabalho foi publicado em 2003, mas ele é muito atual nos dias, principalmente quando se fala na profissão docente. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, nesse período de negação da ciência, né, nesse período de desvalorização docente, da meritocracia, né, e, assim, para a gente refletir nesta tarde com os demais colegas. Como reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social de ensinar para superar esta tradicional fragmentação dos saberes da docência, em tempos de tecnologia, onde a dificuldade ao seu acesso, não é? Ela é muito grande, principalmente na Amazônia Marajoara, onde a gente está imerso em vários outros problemas. Então, seria isso, basicamente. Ok, obrigada, Emerson, Bruno e Ellen. Professor Emmanuel. Bem, deixa eu começar pela última questão, né? A pergunta do Emerson, né? Emerson. Ele diz como reinventar os saberes pedagógicos para superar essa fragmentação, não é isso? A partir da prática social. Isso. Prática social. A partir de uma prática social. Emerson, desculpa. A questão dos saberes pedagógicos,
Eu acho que eles devem ser reinventados, devem não reinventados, mas reconstruídos a cada momento. A cada prática que a gente faz, a gente deve reconstruir nosso saber pedagógico. Uma aula nunca é igual a outra. Uma aula nunca é igual a outra. Você tem o mesmo conteúdo, você entra na turma A agora, 17 horas, e depois às 19 horas na turma B, para dar o mesmo conteúdo, a aula que você dá na turma B nunca vai ser igual à aula da turma A. A não ser que você arranje um método para fazer essa cópia, né? Essa cópia perfeita. Mas não... E aí é nessa perspectiva que você reinventa ou você reconstrói os saberes pedagógicos. Que saberes não deu... O que é que não deu certo na primeira aula? Aí a grande questão que Pedro deve saber dessa discussão, da Betânia, do Isauro, lá em... era a questão da gente fazer reflexão, né? O Donald Shaw já falava disso, né? Reflexão na prática e sob a prática, né? Reflexão sobre a prática. Então, você tem que refletir, na realidade, sobre o que você deu uma aula hoje, você trabalhou agora, e daqui a pouco você vai entrar na sala de aula para para uma outra turma, você tem que refletir o que não deu certo, né? O que deu certo, o que não deu certo, para você refletir, para você fazer o que eu chamo de reconstrução dos saberes, dos teus saberes, que aí você está usando os saberes pedagógicos. E na perspectiva que nós estamos vendo hoje de reconstrução social, se o saber pedagógico não contribuir para a questão social, fica difícil, né? Porque você está numa tarefa de educar. O que é educar? Né? O que é educar? Educar é eu levar o meu aluno, tentar fazer com que ele domine diferentes saberes, tenha um conhecimento efetivo da realidade de hoje, na perspectiva de transformar essa realidade, de contribuir para a transformação da sociedade, principalmente da nossa sociedade brasileira. E o que é que eu acho aí que está faltando a gente reinventar? Eu sou muito crítico dessa coisa acho que vocês, como os estudantes os estudantes da UEPA, de maneira geral, e professores que estão levantando a questão da não volta à aula, né, da não volta à aula presencial, eu acho o seguinte, nós perdemos, claro que a gente não ia conseguir atingir todo mundo, porque a gente tem uma deficiência na questão de comunicação, como você muito bem falou, na nossa Amazônia, no nosso Pará. Nós temos muita coisa que não consegue chegar em algum lugar, nós não conseguimos chegar em algum lugar. Já é difícil a gente ter uma comunicação via internet aqui na cidade, dependendo do que você paga. O Pedro disse que a gente paga 50, mas só leva 10, né, Pedro? E é verdade mesmo. Eu fui trocar o telefone, a minha conta da Vivo, porque a minha neta estava se queixando que estava muito fraco. Ela me disse, mas você está pagando 30, você não está levando nem 5. Pague 50 para ver se o senhor leva 10. Na minha cara ela falou isso. Então tem uma dificuldade realmente de comunicação, mas acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de discutir novas estratégias de ensino nesse período da pandemia. O que é a matemática, o que é a filosofia, o que é a pedagogia poderiam discutir para contribuir, para traçar novas perspectivas de ensino, para levar, porque o ensino à distância, né, é uma coisa que às vezes não é visto com muito bons olhos, principalmente pelo pessoal da ANFOP, da qual eu sou parte da diretoria, mas até que já amainou mais essa briga e o pessoal já aceita. Só não aceita toda a distância, é claro, né, para a formação de pessoas. Como não dá para aceitar a formação de médico toda a distância, e de enfermeiro e talvez nem de pessoa do direito. Mas é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos, está aí. Esse momento que a pandemia trouxe para a gente, o que está trazendo, está mostrando que a gente precisa se reinventar, ou que a gente precisa aproveitar estratégias que se apresentem para a gente poder realmente fazer com que a educação dê um passo mais à frente.
né, que os nossos saberes pedagógicos, possam realmente contribuir para essa construção social. E, infelizmente, eu não vi na parte da federal, na parte da UEPA, as turmas, os cursos se mobilizando para discutir como a gente. Não estou dizendo para levar o ensino a distância, que realmente não teria muita praticidade em função de todo um complexo. Não tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que uma precarização total. Mas a gente poderia estar discutindo nos nossos pares como a gente pode criar novas estratégias para levar o ensino, para fazer com que o ensino possa ser viabilizado nesses momentos. Nós ainda estamos na pandemia e eu não vejo essa discussão. Enquanto a faculdade que eu estou vinculado está com o ensino remoto desde o dia 27 de março, nós já entramos no segundo semestre, sem faltar uma aula. Às vezes, aos trancos e barrancos, às vezes não funciona, a gente tem que dar força às pessoas, porque aí a culpa vai ser toda do professor, quer dizer, o professor está levando toda essa coisa, ele tem que usar a sala dele, a luz, a energia dele, a internet dele, não sei o quê, o trabalho, né? Está fazendo com que o professor trabalhe mais no home office para fazer com que a coisa funcione. Está funcionando. Alguma precariedade tem, normalmente tem, mas o que eu quero dizer aqui? Eu estou sentindo falta dessa discussão, do curso de pedagogia, por exemplo, dos nossos cursos, de uma maneira geral, discutir formas, estratégias de, numa situação como nós estamos, como é que a gente pode contribuir para que não falte essa nossa parcela de contribuição para com o nosso aluno. Né? E aí é uma maneira da gente reinventar ou de reconstruir, Hermes, os nossos saberes pedagógicos, na perspectiva de nós fazermos com que esse saber pedagógico ele possa contribuir realmente para a prática social. Eu acho que essa discussão a gente precisa fazer. Né? Não sei se eu conseguir me fazer entender, ou se eu conseguir, pelo menos, chegar ao ponto do que você estava esperando para essa questão que você colocou. Sim, não, tranquilo. Muito obrigado. Aí. Ellen, se você pegar qualquer... e se pegar esse texto do Cocar, que ele vai mostrar a classificação que os professores, pesquisadores fazem sobre saber docente. Tardif, Lessard e Larrayer classificam os saberes docentes como saber da formação profissional, saber da disciplina, saberes curriculares, saber da experiência. Selma Garrido Pimenta, nesse mesmo caminho, trabalha saber da experiência, saber do conhecimento, saber pedagógico. Se você fizer um confronto entre esses dois grupos, você vai ver que dos 4 saberes que o Tardif, Lessard e Larrayer estão trabalhando, a Selma Garrido Pimenta agrupou alguns e colocou saber da experiência, saber do conhecimento, saber pedagógico. Se você vai para o Gautier, ele já é mais explícito. Ele vai para saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes da ciência da educação, saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais, saberes da ação pedagógica. Se você vai para o Saviani, ele vai dizer saber atitudinal, saber crítico contextual, saber específico, saber pedagógico, saber didático curricular. O Saviani é o único autor que não trata de saber e da experiência. Ele não trata de saber da experiência. Eu não consegui entender por que ele não trata disso. Aí a gente vai dizer, saber dos conteúdos, saberes pedagógicos, é a mesma coisa? Não. Saber do conteúdo está específico, é do conteúdo. É o conteúdo da matemática, é aquilo que você domina, o que você vai trabalhar no decorrer do teu trabalho profissional. O saber pedagógico, o que é? O saber pedagógico é mais além. É um conjunto de saberes que você tem que dominar, que são necessários para você trabalhar o conteúdo. Implícito aí o teu saber fazer. E o que é o saber da experiência? O saber da experiência é aquele saber que o próprio nome está dizendo, você vai construindo na experiência, no teu dia a dia, na tua sala de aula, na tua conversa com os teus colegas professores, na conversa com os teus alunos, você vai construindo
essas experiências que devem ser depuradas, porque nem toda experiência ela é, do ponto de vista docente, ela é válida, né? Eu tive um professor, né, eu me remeto muito lá, porque eu adoro o Pedro e a gente viveu muitos momentos maravilhosos lá em Natal, não foi, Pedro? Principalmente naquelas praias lá. Né? O Isauro, quando eu falava para ele que o professor experiente, né, ele dizia, Emanuel, é um cubano, né? Muito cuidado com a sua expressão professor experiente. O cara pode ter 40 anos de sala de aula, mas ele não tem experiência nenhuma, porque ele levou o tempo todo copiando e passando aquela cópia da cópia da cópia. Lembra daquele discurso do plano de aula amarelado? Então, essa experiência eu não vou querer para mim, Ellen. Era uma experiência em copiar, pô. Exato, mas essa experiência eu não quero. Eu quero a experiência da Ana Rosa, eu quero a experiência da Lucélia, eu quero a experiência do Pedro, ou seja, aquele trabalho que eles apresentam, que eu consigo ver nesse trabalho fundamento que vai contribuir cada vez mais para a minha formação e o meu exercício da minha atividade, esse é o saber da experiência que eu quero. E o saber da experiência ele é construído no dia a dia. Né? Não é qualquer coisa, não pode ser qualquer coisa, mas a própria experiência de você fazer uma aula agora, 17h38, terminar 19 e às 19h40 você para outra aula, você tem uma experiência de uma aula anterior que você pode aplicar ou não, dependendo como essa experiência vai impactar no teu trabalho docente. Você tem que saber isso, é o saber fazer. Você tem que saber, olha lá, é muita coisa. Né? Você tem que saber dominar conteúdos. Ao mesmo tempo que você domina conteúdo, você tem que saber como trabalhar esses conteúdos com o teu aluno. E como a tua experiência vai fazer que você trabalhe os conteúdos com os teus alunos. Né? E aquele negócio que eu acho muito interessante da professora até o 5º ano, que é uma professora genérica, né, generalista, ela trabalha português, matemática, geografia, história e outras coisas, só não educação física, o pessoal da educação física não deixa, mas é uma professora que ela tem que dominar muitos saberes, e às vezes ela não sabe nada de matemática. Eu vejo aqui por casa, a minha secretária está morando nesse período de pandemia, eu trouxe a secretária depois de muita luta para vir aqui para casa, e a filha dela estuda ali no Dom Bosco, uma bolsa que nós conseguimos, e é aula online o tempo todo. E de vez eu sento com ela, isso aqui, mas não sei, a professora não conseguiu explicar. Eu até digo, se a professora que está trabalhando não conseguiu te explicar como é que faz essa fatoração, muito menos eu que não domino esse conteúdo de fatoração. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que arranjar um outro jeito de ensinar essa menina a aprender a fatoração, de aprender a fazer uma série de coisas, porque a professora não domina o conteúdo e não tem saber da experiência para fazer com que esse conteúdo de fatoração, de número decimal, essas coisas que o Pedro gosta muito de, né, possa ser esclarecido para a criança. Ou seja, a criança vai olhar aquele negócio, vai, entre aspas, decorar aquilo ou tentar pelo menos arrumar para no dia da prova responder aquilo que a professora quer. Porque a professora não vai querer saber o que é que a fulana de tal aprendeu. A professora vai querer que ela responda o que a professora disse que é o correto. É isso que a professora está querendo. Né? Então, e aí tem um exemplo da matemática. Eu falo muito da matemática porque a minha formação enquanto mestrado foi discutindo matemática, não discutindo a matemática, mas discutindo a didática da matemática, a formação do professor de matemática, é aquele negócio. O professor da matemática, alguns professores, claro que eu não estou generalizando,
passa uma operação, passa um problema, e se tu na roda não responder que no final aquele problema deu 45, tá errado. Eu não considero nada do que o garoto fez. Todas as etapas anteriores para ele chegar erradamente no 45, que não era o número que o professor estava querendo de resposta, o professor não considera. Ou seja, o professor não tem saberes pedagógicos para trabalhar com esse aluno na sala de aula um determinado conteúdo ou o conteúdo que ele vai trabalhar. Porque ele precisa aliar, ele precisa, logicamente, dominar o saber do conteúdo. Dominar o saber do conteúdo é eu saber o conteúdo. Eu explicitar aquele conteúdo de cima para baixo, mas como é que eu vou trabalhar esse conteúdo com o meu aluno? Como é que eu vou fazer com que ele entenda esse conteúdo? Ele não tem o conhecimento que eu tenho, então eu tenho que usar o meu saber pedagógico ou os meus saberes pedagógicos para fazer com que esse conteúdo chegue de uma maneira mais estimulante para o meu aluno, para que o meu aluno aprenda. E a resposta que eu vou querer dele é esse aprendizado dele. E aí, logicamente, para eu poder trabalhar o saber da experiência, o saber pedagógico, eu preciso ter experiência. Eu preciso trabalhar, já vim trabalhando as questões que estão perpassando o meu dia a dia, o meu aprendizado com o Pedro, com a Ana Rosa, com a Lucélia, com a Marta, com a Tânia, com todo mundo que eu estou trabalhando, isso vai contribuir. Essas nossas discussões não são discussões vazias, são discussões de construção de conhecimento. E aí eu vou aprendendo, né, com meus pares essas coisas. Não sei se eu me fiz entender, Ellen, não sei se é isso que você queria que eu te dissesse e respondesse. Claro que não seria isso que eu entendi. que eu respondesse, né? Mas pelo menos é dessa maneira que eu penso. Né? Eu estou afastado de sala de aula há 2 anos e 8 meses, mas eu continuo pensando nessa perspectiva assim. Ana Rosa está desculpada, está desculpada. Ana Rosa está desculpada, né, Lucélia? Sim, claro. Quero registrar a presença da professora Ana Rosa Brito, é a nossa representante da ANFOP, professora aposentada da UFPA, eu acho, aposentada, né, professora? E uma referência para nós aqui na luta pelos direitos, né, no campo da educação, na luta pela... A luta pela formação de políticas, professores. né, das políticas da formação de professores. Eu falei das lutas de direito à educação porque eu conheço a professora Ana Rosa como militante da educação desde a época da elaboração da LDB, então é muito mais do que a ANFOP, assim, a trajetória da professora Ana Rosa. Então, agradecemos muito a sua presença, professora. Nós temos 15 minutos, né? Vocês sabem que nesse ambiente online a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque quando vai fechar, aí só avisa, vai fechar e puf, acaba, né? Então, Emmanuel, ainda tem uma questão para você aqui do lado, no chat, né? A questão é a seguinte, né? Que ela foi elaborada pela Cris, né? O problema é que a escola ainda está aos moldes ou amarras da escola tradicional ou padrão que impõe regras, até para os professores ficarem em suas caixinhas. E a gente reflete. Mesmo assim, é possível ser esse professor inovador que acolhe e provoca conhecimentos? É uma questão que foi feita, a professora Rose Jucá fez uma observação que os saberes a ensinar e como ensinar são essenciais à formação docente e precisam ser discutidos nos cursos de formação inicial, de forma a levar o futuro professor à reflexão desses saberes. Depois, a professora Marta, quando você colocou né, essa coisa das tecnologias, né, ela fez várias observações dizendo que as instituições estão fazendo essa discussão, mas tem sido pouco explorado,
né, e que as instituições, na verdade, estão preocupadas em não perder um ano letivo. A professora Tânia Lobato concorda com ela, e aí elas fizeram algumas observações em torno disso. A Cris fez outra observação. Ela diz que, além de não ser aproveitado o período para se discutir novas estratégias, ainda tem o silêncio quanto à luta, ao menos virtual, pela implantação de novas políticas que incentivem a democratização de tecnologias e das redes abertas e ou gratuitas da internet, né? A professora Marta Genu chama a atenção para a questão da estrutura, condições da comunidade, da formação do professor nessa área, né? Até sugere que a gente faça um debate sobre tecnologia de ensino e formação do professor. E cumprimentos com a professora Ana Rosa. Ela pergunta se está sendo gravada. Está sendo gravada. Então, professor Emmanuel, eu vou lhe passar para responder a essa última questão que foi lhe feita. Aí o senhor já pode, inclusive, fazer os agradecimentos. Os agradecimentos não, a sua despedida, né? Eu acho que a escola pública, né, desde tempos remotos, ela tem passado por essa dificuldade, né? A escola, infelizmente, ela não é lugar da gente inovar. Não sei se porque a maioria dos que estão na escola já se acostumaram com aquela coisa, com aquela rotina normal, que é normal para eles, e não conseguem vislumbrar ou deixar que novos colegas tenham outros sonhos, outras ideias, não possam colocar em prática novas ideias. A gente já viu muito isso aí, quando a gente vê no dia a dia, principalmente o pessoal que está na graduação, a questão dos estágios, né? Os alunos chegam colocando que as professoras, infelizmente, as professoras que recebem os estagiários, elas não conseguem dar uma contribuição efetiva para que esse novo professor, esse professor em formação, consiga realmente desenvolver a sua atividade no sentido de trazer para a escola novas ideias, trazer o novo, né? Trazer essa coisa nova. E o que é que a gente ouve aí que acontece? A escola se mantém ainda na sua porção conservadora. Eu não sei se consciente ou inconscientemente, eu acho que conscientemente, né? Eu acho que ninguém faz a coisa de maneira inconsciente, né? Mantendo de forma conservadora, não dando oportunidade para novas discussões. Mas se nós, professores que estamos agora em formação, que saímos das instituições, estamos iniciando o nosso trabalho na escola, se nós desistirmos, vai ser muito difícil, gente. Se a gente não acreditar em educação, todos que estão aqui, com certeza, acreditam na educação, né? Porque se nós não acreditássemos na educação, a gente já teria ido para outro lugar. A gente já teria procurado uma outra ocupação, uma outra atividade. A gente tem que acreditar na educação. Principalmente nesse tempo sombrio, pandêmico e negro, né, que nós estamos vivendo na parte do governo central, do governo federal. Então, é uma situação muito ruim mesmo. A gente não tem um dirigente central, infelizmente, né? A gente tem muita coisa a ser consertada no Brasil, mas o que a gente não pode é deixar de acreditar na educação. E se eu tenho uma oportunidade de implementar ou de conversar com meus colegas de escola para tentar fazer alguma coisa nova, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque senão eu estou desanimando da educação, e eu não posso desanimar da educação, né? Eu acho que o nosso trabalho enquanto educador, um educador na perspectiva do Rubem Alves, o Rubem Alves vai dizer para a gente que, se fizer uma analogia entre o jequitibá e o eucalipto,
O eucalipto é uma árvore fraca, então, e o jequitibá não, é uma árvore centenária, é uma árvore frondosa, uma árvore que tem, que dá realmente uma contribuição para a vegetação. Então, ele vai fazer uma analogia do educador com o jequitibá e o eucalipto. Ele vai dizer que o educador tem que ser igual ao jequitibá, né? Forte, não se deixar realmente vencer por qualquer golpe, porque ele diz que o eucalipto se deixa vencer por qualquer golpe. O cara chega lá, dá um golpe nele, coloca o eucalipto para a terra para se transformar na celulose, né? E ele diz que o educador tem que ser igual ao jequitibá. Então, nós precisamos ser fortes, aproveitar qualquer oportunidade na escola para trazer o novo para a escola. Porque se nós não acreditamos que nós podemos levar o novo para a escola, não vai dar certo a coisa. Não vai dar certo. E é por isso que eu estou ainda, nesse tempo, afastado da universidade, vendo outros saberes, sempre levando a questão da discussão dos saberes docentes para a formação do professor. É porque eu acredito na coisa, né? Acredito que essa coisa vai dar certo. Talvez não para nós, né? Os nossos netos, sei lá, o tempo que a gente ainda vai ter nesse planeta aqui. É isso. Eu queria agradecer imensamente Só um instantinho, Emmanuel. Professor Emmanuel, ainda tem uma questão. Ainda dá tempo de responder? Uma questão bem rapidinho. Você que é cronômetro, vaza o cronômetro. Bem rapidinho, da Cleide. Os conhecimentos que envolvem a formação do educando na escola, considerando a construção de uma identidade, são saberes da prática pedagógica ou curriculares? A Cleide está querendo me complicar aqui, né? A gente vai discutir identidade profissional, né? Discutir identidade profissional, a professora Albênia, que discute identidade profissional, né? Mas, para discutir identidade profissional ou para a gente trabalhar na pesquisa de identidade profissional, a gente tem que dominar saberes da prática pedagógica, na nossa prática, porque esses saberes é que vão dar um respaldo para a nossa identidade como professor. Esses saberes que vão dar identidade. Qual é a nossa identidade como professor? Né? Eu preciso, então, dominar os saberes da prática pedagógica. Aí, quando eu falo prática pedagógica, eu já saí dos saberes pedagógicos, eu entrei num outro campo, que são saberes da prática. Saberes da prática pedagógica, que vai além do saber pedagógico, né? E aí vai misturar uma série de coisas aí, no saber da prática pedagógica, mistura Emmanuel, mais alguma coisa. Diga. Emmanuel, Vale. a Cleide está perguntando sobre a identidade que vai ser formada pelo estudante. Aí, que prática que o professor está usando? Se é a prática pedagógica ou é a prática curricular? Um estudante quilombola, por exemplo, que vai estudando lá e vai desenvolvendo a sua identidade de quilombola, ou de indígena, ou de ribeirinho. Acho que ela não está pensando no professor, ela estava preocupada em ver No estudante. No estudante qual é o saber que o professor está usando. Acho que é isso que ela pensa. É isso, Cleide? É isso, Cleide. Posso refletir? Olá, boa tarde, mas é bem interessante a questão que o professor traz também, acerca da identidade do professor, que envolve esses saberes, considerando a prática pedagógica e a formação da identidade desse aluno, porque, como eu estou estudando, construindo meu projeto, eu fiquei com um monte de dúvida aqui, eu achei que eu tinha esclarecimento, mas eu fiquei com mais dúvida. Mas, assim... Mas é bem interessante. Que bom. Dúvida foi ótimo. Se tu tivesse certeza, aí era difícil, era complicado. Não, eu estou cheia de dúvida, mas assim, a identidade do professor, como ele se percebe enquanto sujeito, também interfere na prática dele e na formação desse aluno, não é? Com certeza, com certeza. É uma coisa para ser discutida numa outra live. Talvez a professora Albene pudesse trazer mais contribuições disso aqui. Cleide, nessa perspectiva eu não vou poder te ajudar, porque em 3 minutos a gente não vai conseguir resolver essa tua questão, mas com certeza ele está eivado da prática do professor.
né? A identidade que esse quilombola vai construir está elevado da prática do professor. Aí vai depender realmente da prática do professor, vai levar ele para um lado ou para o outro. Com certeza vai fazer isso. Mas alguém, acho que eu poderia te dar mais ajuda nesse ponto. Diga, Bárbara. Então, vou tentar falar em 2 minutos. Acho que a Cleide lá traz 3 questões, se não 4, né? E aí que elas perpassam esse debate dos saberes e conhecimentos. Então, uma coisa é a gente compreender o que são saberes. E saberes não é conhecimento. Conhecimento é outra coisa. A terceira questão é, na construção da identidade, seja ela quilombola, ribeirinha ou indígena, o professor, ele precisa estar sensibilizado para os saberes dessa comunidade, para que sua prática pedagógica não sufoque esses saberes e que ele possa dar atenção ao conhecimento que vai emergir das práticas curriculares, porque tem que haver um diálogo entre os saberes identitários e o conhecimento que está no currículo. Esse diálogo ele tem que se efetivar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu penso que é da sensibilidade docente que essa balança se organiza. Eu acho que a concepção de sociedade do docente vai influenciar muito nisso aí. Se ele for um ingênuo, vai ser de um jeito, se ele for um astuto, vai ser de outro, se ele for um crítico, vai ser de outro. Meu Deus, eu vou ter que ler um monte de coisa. Tadinha da Cleide. Eu acho que a gente... Pede ajuda para os universitários, Cleide. Eu acho que essa movimentação no final da nossa live ou da nossa atividade mostra o quanto é bom a gente se encontrar e poder fazer essas partilhas, né? Fazer essas trocas. Eu acho que a gente tem um caminho muito interessante, como o professor Emmanuel colocou, de se aproximar, né, nesse contexto tão triste, tão horrível, né, que a gente viveu, de se aproximar de uma forma diferente, com um jeito diferente, que eu, particularmente, nunca imaginei fazer, nunca pensei em fazer, né, e a gente está vendo que funciona, que dá certo, né, que mobiliza. Então, nós temos 1 minuto, a programação, ele já está me avisando aqui que vai terminar, então eu não queria que terminasse de forma abrupta, tá? Eu queria agradecer muitíssimo a participação de cada um de vocês, queria agradecer em especial o professor Emmanuel, né, que muitos de nós não viam há muito tempo, tem muita gente escrevendo aqui do lado, saudades, professor Emmanuel, saudades, que bom lhe ver, que bom lhe encontrar, né? Muitos parabéns novamente aqui no final, especialmente da professora Ana Rosa, parabenizando o professor Emmanuel e ressaltando que o professor Emmanuel é coordenador estadual da Anfop Pará, que amanhã tem, dia 28, às 8h30, uma Assembleia Nacional. Geral. Assembleia Nacional da Anfop, às 8h30. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, dizer que nós vamos nos encontrar novamente no dia 22 de setembro, às 16 horas, com a palestra Política Educacional em Tempos Sombrios, com a professora doutora Antônia Almeida Silva, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana. Queria agradecer aos estudantes Ellen e Bruno, que toparam essa tarefa de iniciar, né, esse trabalho de um diálogo, de uma aproximação, de uma conversa com os nossos palestrantes. Agradecer muitíssimo o professor Pedro, que construiu comigo essa ideia, essa ousadia, né, de se juntar virtualmente nesses tempos pandêmicos, né, e
agradecer a todos. Muito obrigada. Acho que a gente fez um bom trabalho e eu vou encerrar a gravação aqui agora. Muito obrigado por todos, tá? Um abraço para todos.